Fala galera, salve, salve galera, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao canal Jefferson Fla 81, nessa noite de terça-feira, e eu chego, claro, como sempre, com muitas informações, atualizações do clube mais querido e mais amado do nosso Brasil, o Clube de Regatas do Flamengo. Rapaziada, Gabigol está de volta ao elenco do Flamengo. Hoje à tarde é uma notícia que realmente já era esperado, né, rapaziada? O Gabigol foi absolvido, o Flamengo foi absolvido na Corte Superior, que envolveu essa situação aí sobre o doping, a suspensão do Gabriel Barbosa, e o Gabigol está escalado e relacionado aí para o jogo de amanhã do Flamengo. Enfrenta a equipe do Amazonas pela Copa do Brasil, primeiro jogo lá no Amazonas. Bom, rapaziada, eu vou falar de muita coisa, atualizar você. Faz um tempo que a gente não traz conteúdo aqui no canal e eu quero também fazer um apanhado aí de muitas informações dessa semana, essa derrota vergonhosa do Flamengo aí no domingo de manhã para o Botafogo, a espetacular e sem noção nenhuma a entrevista do técnico Tite logo depois do jogo, falando que foi desumano em relação ao calor, ao jogo das 11 da manhã, só que ele esqueceu também de combinar com a equipe do Botafogo, né, rapaziada? Como eu estava dizendo, né, o técnico Tite, que você vê aqui ao fundo aí, fazendo ali o último treino, né, preparatório para o jogo de amanhã, às 21h30, Flamengo. Eu falei Amazonas não, Flamengo e Amazonas no Maracanã. O primeiro jogo vai ser no Rio de Janeiro e depois o Flamengo na semana que vem. O Flamengo vai aí ao Amazonas, né, disputar o segundo jogo. Rapaziada, então eu vou trazer informações aí sobre essa repercussão positiva da chegada do Gabriel Barbosa. Vou trazer também a escalação, a provável escalação do Flamengo diante da equipe do Amazonas amanhã no Rio de Janeiro. Vou falar também da convocação de Gabriel Barbosa aí para a torcida rubro-negra ali comparecer ao Maracanã. E também quero falar do presidente Rodolfo Landim, que mais uma vez se tentando aí trazer algumas informações e também não sair, de certa forma, da mídia. O presidente Rodolfo Landim projetou aí a criação do estádio e deu uma entrevista dizendo que o Flamengo vai trabalhar com o estádio vertical para mais ou menos aí mais de 80 mil rubro-negros. Antes das informações, eu quero pedir a você, meu amigo e minha amiga, que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, acione o sino da notificação e deixe aquele like no vídeo, porque o like ajuda muito o nosso trabalho, ajuda muito o nosso crescimento, ajude-nos a chegar à marca dos 6 mil inscritos, 6 mil inscritos aqui no canal. Vamos atingir essa marca e eu conto com você. Vamos lá, dito isso, vamos às primeiras informações aí. Na tarde de hoje, o Gabriel Barbosa postou nas suas redes sociais um vídeo e logo na sequência o Flamengo colocou aí a informação que o Gabriel Barbosa foi absolvido. O Gabriel Barbosa já pode jogar e já foi relacionado para o jogo de amanhã diante da equipe do Amazonas. É isso mesmo, ele volta a ser relacionado depois de 45 dias. Além do Gabigol, né, o Lohan também, o Matias Vinha, esses jogadores também poderão estar aí dentro da equipe, na equipe titular do Flamengo. E o Flamengo tem algumas novidades, né? O Flamengo, vale ressaltar que emitiu também uma nota atualizando a questão física dos jogadores Eric Pulgar e Georgian de Arrascaeta, que sofreram o Arrascaeta uma lesão muscular, o Pulgar uma torção confirmada, estão fora do jogo. O Flamengo vai a campo com a provável escalação: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Matias Vinha. No meio de campo, Alan, Gerson e o De La Cruz, o Lohan, o Bruno Henrique e o Pedro. Tá? Essa é a provável escalação do Flamengo, segundo a apuração aí do GE.
né? O Gabigol que está relacionado para o jogo, depois aí de um bom tempo que ele não poderia nem sequer ir ao CT George Gelau, Ninho do Urubu, ele volta a estar relacionado para o jogo oficial. E ele disse o seguinte, abre aspas, feliz de estar voltando e de estar com os meus companheiros. Claro que estou ansioso. Se eu pudesse fazer um pedido, espero que o Maracanã esteja lotado. Agradecer todo o carinho que tiveram por mim, as mensagens, as bandeiras nos jogos. Sempre me senti representado. Estou ansioso para amanhã. Espero o Maracanã lotado e o mais importante, que o Flamengo vença. Essa foi a entrevista do Gabigol para a Flá TV. Ele que deu a entrevista um pouco mais depois da tarde aí, né, rapaziada? Ele deu uma entrevista falando ali da sua volta, o período que ele ficou aí, de certa forma, recluso do futebol, do CT, da atmosfera, né? Ele que realmente, antes de ser aí punido, ele não estava bem. O Gabigol precisa mostrar realmente, tomara que sirva, né? Vamos dizer assim, sirva de uma inspiração para o Gabriel Barbosa, esse período que ele ficou afastado, e que ele volte a ser o Gabriel Barbosa que todos nós, rubro-negros, gostaríamos, né? Esse é o nosso pensamento, essa é a nossa vontade. Eu espero que amanhã a torcida vai abraçar ele, vai levar bandeira, vai levar muita coisa lá que apoia o Gabriel Barbosa e o Flamengo, e a torcida amanhã pretende lotar o Maracanã. E boa sorte ao Gabigol, que ele possa entrar, possa dar a volta por cima, e de fato essa é a nossa expectativa, o nosso pensamento. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar aí sobre a polêmica situação do estádio do Flamengo, rapaziada. Eu tenho atualizações para vocês. Bom, a situação é que o presidente Rodolfo Landim, ele tá aí, falou, na verdade, aí em entrevista, que a sua intenção é construir um estádio, né? Ele que tá aí tentando fazer com que o Flamengo provavelmente vire uma SAF, coisa que não vai acontecer. Ele falou sobre o estádio, a ideia do presidente Rodolfo Landim é que o Flamengo tenha um estádio para mais ou menos ou mais de 80 mil rubro-negros, né? Que ele deseja comprar o terreno até o mês de dezembro, hein? A informação foi trazida hoje pelo Fred Gomes, Letícia Marques, Rodrigo Capello e Rodrigo Cerqueira, né? Esses jornalistas que cobrem o dia a dia do Flamengo. O presidente rubro-negro afirma que planeja a criação de um setor popular do estádio e prevê redução dos custos com a negociação pelo potencial construtivo na Gávea, né? O presidente Rodolfo Landim tá aí com muita vontade já de comprar o terreno do gasômetro, aí um terreno que tem mais de 87 mil metros quadrados, e aí a ideia, né, do presidente Rodolfo Landim é trazer o Flamengo para esse patamar, uma arena para mais de 80 mil rubro-negros e preços populares. O Landim, ao ser perguntado, rapaziada, ele disse o seguinte, abre aspas, tudo isso foi pensado. Quando foi testado para uma capacidade de 80 mil pessoas, mas é claro que tudo isso levando em consideração algumas expectativas em relação a demandas de espaço das saídas, por exemplo, para atender a legislação do Corpo de Bombeiros e uma série de coisas. Mesmo levando em consideração, tudo isso caberia num estádio para 80 mil. Seria uma arena bem mais vertical, ou seja, seria como se fosse aí um La Bombonera, será? Bom, a ideia do presidente Rodolfo Landim não é uma ideia ruim nesse sentido, até mesmo porque hoje o Flamengo precisa ter um estádio para mais de 50, 60, até quase 100 mil, mas a área ali não comporta. E o presidente Rodolfo Landim, rapaziada, a ideia dele é ter esse estádio mais vertical. E aí ele conclui o seguinte, abre aspas, tá? Dando essa entrevista aí ao GE. Quando você usa o Maracanã, ele tem um desenho mais antigo, um desenho aberto, e é parecido com os estádios antigos, nos quais você tinha ainda uma pista em volta, que isso foi, né, o estádio a final da Libertadores, por exemplo, né, o estádio do River, que foi alterado, não tem mais. E aí ele conclui o seguinte, a ideia
é que seja um estádio bem mais encaixado. Um exemplo que ele usa, né? Um exemplo é do Real Madrid, um estádio bem vertical, tá? O Landim está muito otimista, a matéria conclui ali para compra ainda em 2024. A ideia dele é gastar 500 milhões no terreno, tá? Seria um investimento entre 1,5 a 2 bilhões de reais, rapaziada. Então o presidente Rodolfo Landim, ele deu essa entrevista até mesmo para tirar um pouquinho da pressão aí que o técnico Tite tem sofrido, né, e vem sofrendo principalmente aí porque os resultados não são bons, e o técnico Tite amanhã precisa provar e ter uma virada de chave, porque o treinador está sendo muito cobrado, já começa a ser muito questionado a sua filosofia de trabalho, e aí o técnico Tite, então, ele terá esse grande desafio amanhã, 21h30 no Maracanã, diante da equipe do Amazonas, rapaziada. É isso, então. Bom, eu cheguei, claro, com muitas informações, despejei muita coisa aqui para vocês, mas, claro, a gente atualizou, estávamos 4 dias sem conteúdo, e a notícia mais importante é a volta do Gabigol. Boa sorte ao Gabigol, boa sorte ao Flamengo. Não deixe de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino da notificação. É isso, tamo junto. Saudações rubro-negras, valeu!